O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. São palavras de segurança, confiança para nós, na certeza que temos um Supremo Pastor que cuida da nossa vida, que supre as nossas necessidades, nos leva às águas tranquilas, nos pastoreia, sabe os momentos difíceis que nós temos vivido e nos ampara, nos acolhe em toda e qualquer circunstância. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 115, verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Ele, na verdade, tem nas mãos o cetro para reger todas as nações. O meu pedido a Deus é que Ele cubra a tua vida de bênçãos nessa manhã. É que Ele esteja ao teu lado, suprindo todas as necessidades que você possa, então, estar necessitando, precisando nesse momento. A cada manhã, nesse canal, nós temos uma dedicação de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 15, o verso 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. O que nós iremos estudar nessa manhã é a maneira e os métodos pelos quais Deus usa para salvar uma pessoa. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno reconhecimento do pecado e reconheçam que Deus é soberano sobre as suas vidas e vivam uma vida ao lado do Senhor. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo do nosso Deus, que é o nosso Pai, é que todos os seus filhos um dia, quando Ele fizer a chamada, quando Ele voltar aqui a essa terra, todos os seus filhos estejam prontos para viver com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. Por isso que o plano de amor de Deus é enviar o seu Filho aqui a esse mundo, morrer na cruz do Calvário, é um plano de amor, é um plano para nos salvar, é um plano para nos redimir. Deus não está feliz na condição que nós nos encontramos e para que nós possamos ser restaurados, viver com Ele, Ele usa todos os meios para que nós possamos um dia estarmos prontos para vivermos com Ele por toda a eternidade. Naamã, como nós já estudamos no capítulo 5, era um comandante da Síria, estava leproso. Deus o curou. Mas nessa manhã nós iremos estudar um pouco sobre o rei Azarias. Era um rei israelita e estava também leproso. Embora Deus tenha curado Naamã, Deus não curou Azarias. A sua lepra lhe consumiu até a morte. Deus tem seus meios, Deus tem seus métodos para mexer conosco, para nos salvar. O que precisamos fazer é nos submeter à vontade do Senhor através da sua palavra. 2 Reis, capítulo 15, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Azarias adquiriu a lepra. Jotão, que era filho de Azarias, passou a governar. Azarias vivia numa casa separada porque a hanseníase, que é a lepra, é uma doença extremamente contagiosa. Se ele estivesse permanecido dentro da corte, todos da corte estariam contaminados. Para que isso não pudesse acontecer, ele foi recluso a uma casa separada do palácio e seu filho Jotão governava no seu lugar. Como nós lemos no versículo 5, a Bíblia fala que o Senhor o feriu. A razão pela qual Deus permitiu que ele passasse por essa enfermidade, ele tinha usurpado a função de oferecer incenso dentro do santuário do Senhor. E nós sabemos que esta era uma função exclusiva dos sacerdotes que, dedicados, separados, serviam ao Senhor diariamente. Se Azarias tivesse vivido uma vida de obediência, o seu reinado e o seu governo teria sido muito mais longo. Foi por causa da presunção do orgulho que Azarias não foi curado. Se ele tivesse vivido uma vida humilde, dependente do Senhor, ele não teria passado por tanto sofrimento. Por isso perdeu a sua vida e foi sepultado no sepulcro dos seus pais. E é exatamente nesse ano que se dá o chamado vocacional de Isaías no ano 739 a.C. Amós já tinha profetizado a respeito da destruição da família de Jeroboão. Jeú, porém, recebera a promessa de que a sua dinastia duraria até a 4ª geração
e depois também encerraria. Como nós podemos ver no versículo 12, tudo o que o Senhor tinha profetizado, falado através da boca dos profetas, se cumpriu. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos descansar nas palavras do Senhor. Quando o Senhor fala, o que cabe a cada um de nós é obedecer. Ela é real, ela é viva, ela nos molda, ela nos transforma. Quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós sofremos, nós somos destruídos, nós temos que pagar as consequências da nossa desobediência. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus, ela irá durar para sempre. Os 5 outros reis do norte, todos eles foram assassinados, com exceção de Menahem, que reinou durante 10 anos. E Oséias, que também foi rei, foi preso pelos assírios. Segundo Reis, capítulo 15, o verso 19, a Bíblia diz o seguinte: Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. O nome Pul é um nome babilônico do rei da Síria, Tiglat-Pilser III, que reinou do ano 745 a 727 a.C. Ele foi o grande restaurador do Império Assírio, mas ele fez essa restauração mediante as custas das nações que estavam ao seu redor. O rei Menahem deu 1000 talentos de prata para o rei da Síria, para que ele pudesse consolidar o seu reino. Mas o profeta Oséias já tinha falado e advertido que estas associações para fortalecer o reino e o povo do Senhor não recebiam a bênção de Deus. O povo de Deus deveria depender dele exclusivamente. Como nós podemos ler no versículo 20, Menahem arrecadou 50 ciclos de prata. Um simples cálculo aritmético, nós conseguimos compreender que era necessário 65.000 homens para que pudesse fornecer tributos para que conseguisse pagar ao rei da Síria. Já que o rei Menahem conseguiu pagar esse tributo ao rei da Síria, dá para nós entendermos que o reino do norte ele vivia um período de prosperidade, mas esse período de bonança iria se acabar. E a destruição do povo de Deus veio exatamente por não depender do Senhor, por não confiar nas verdades do Senhor. E como resultado, o rei da Síria, Tiglat-Pilser III, levou cativo todas as cidades que pertenciam à tribo de Naftali. Essa deportação que aconteceu no ano 734 significava uma grande perda para o povo de Deus, porque era nessas cidades onde estava o maior poder bélico do povo do Senhor, dos israelitas. Depois que essas cidades foram levadas cativas, o povo ficou completamente desprovido de armas, de suprimentos para a batalha. Samaria ainda era uma grande fortaleza, mas pelo fato de ter se envolvido e ser cúmplice com os pecados das outras tribos, moralmente eles não tinham autoridade, moralmente eles não tinham poder e, consequentemente, se tornou também uma presa fácil para os seus adversários. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 15 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: não vale a pena fazer aliança com o pecado. De geração em geração, ele tem feito muitas pessoas chorarem, muitas famílias sofrerem. Todos aqueles que desobedecem a Deus em algum momento irão pagar um alto preço. Nós somos chamados a viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Nós somos chamados a fazermos a cada manhã um sacrifício vivo. Nós precisamos restritamente nos voltarmos para Deus. Todos nós que vivemos sob a face dessa terra, nós vivemos uma batalha interna em praticar as verdades do Senhor, em nos envolvermos com os nossos pecados. Mas a cada dia nós precisamos permitir que o Senhor ganhe essa batalha no nosso coração. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser exclusivo nas nossas decisões diárias. Quando nós buscamos viver uma vida independente de Deus, facilmente nós nos tornamos uma presa do adversário. Orgulho, presunção, envolvimento com todo tipo de pecado, é isso que o nosso coração busca. Mas quando nós nos voltamos para Deus, nós temos o poder do Espírito sobre a nossa vida, nos torna cativos para que nós possamos seguir, fazer, obedecer e renunciar à nossa vontade. Por isso que nesse momento eu te convido para que nós juntos possamos subjugar a nossa natureza, a nossa vontade, a vontade do Senhor, clamando por Ele, pedindo a Ele, nos humilhando diante do Senhor, e teremos a certeza que pela fé Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos.
confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos guie. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.